Bom dia, meus amores do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andeara. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A prof está com muita saudade de vocês e muito orgulhosa das atividades que vocês andam fazendo. Tá ficando tudo lindo, trabalhinhos lindos, o livro vivo, um mais lindo do que o outro. Assim que retornarmos, vocês poderão levar esses livrinhos para que todos possam conhecer de perto, manusear e ver as historinhas criativas e lindas que vocês elaboraram. Hoje, na nossa aula, nós vamos corrigir as atividades que foram passadas no dia 23, 25 e 30 do 3. E também 1 do 4. Ok? Então, apostila em mãos para nós começarmos com a nossa correção. Para isso, vocês vão na página 63, que tem a tirinha do Calvin e Haroldo, certo? Nessa tirinha, nós temos aqui elementos que vocês devem prestar atenção, que são visuais e são verbais. Nós temos desenhos e temos palavras. E também temos aqui elementos de onomatopeia, certo? Como, por exemplo, isso aqui, ó, que indica o sono, indica que estão dormindo, o Z. Observar também que a tirinha, ela vai mudando de cor. Aqui, esse quadrinho, ele é amarelo, esse é rosa, aquele é azul. Então, nós vamos analisar e observar todos esses recursos não verbais que nós temos na tirinha, nas questões que apareceram a seguir. Então, agora, nós vamos para a página 64, né? Onde é uma troca de ideias, né? Então, aqui fala assim: o texto que você leu é uma história em quadrinhos. Nesse gênero, alguns elementos gráficos ajudam a contar a história. Prepare-se para reconhecer algum deles com a turma. Então, olha aqui. No texto, essa aqui, há traços ou sinais que indicam o movimento das personagens? Caso haja, localize-os. Então, nós temos sim, que indica movimento. Olha só, esses risquinhos indicam que eles se viraram, indicam que eles se moveram com a coberta. Então, nós temos aqui também, ó, nesse quadrinho, esses risquinhos indicam que ele está movimentando as mãos. Então, sempre quando tiver esses elementos, vão ser elementos de movimento. Se você observar atentamente, verá que as cores de fundo utilizadas nos quadrinhos vão mudando no decorrer da história. Elas vão clareando ou escurecendo. Olha só, começa branco o fundo, aí ele vai mudar de cor, é laranja, amarelo, rosa, azul. Então, você acha que ele vai clareando ou escurecendo? Ele vai escurecendo, né? Você acha que essa alteração tem algum significado para o leitor ou não faz diferença? Obviamente que essa mudança, ela faz diferença. Ela indica que foi escurecendo, que por isso que eles foram dormir. As diferentes emoções das personagens podem ser percebidas pelas expressões faciais e corporais. Aponte algumas delas no texto. Então, nós temos aqui, ó, a expressão facial de alegria. Olha só, é isso! Olha só a expressão facial dos amigos, né? Empolgados, né? Está na hora de ir para a cama. Eu não iria querer dormir e perder isso. Então, olha, aqui eles não estão tão empolgados, aqui eles já estão mais, né? É isso! Bom, vou te ver daqui a alguns minutos, meu velho. Vou estar lá. Olha só que gracinha, né? E aqui, as onomatopeias são utilizadas para representar diferentes sons na história. Alguma delas no texto, o que ela significa? Aqui significa que eles estão dormindo, que eles estão sonhando, o Zezinho, né? Então, agora nós vamos para a página que foi anotada para vocês, 65. Olha só, correção do texto. Em que momento do dia se passa a história? Bom, a história, como nós vimos, como é hora de dormir, ela se passa à noite, né, na hora de dormir.
Como você fez essa descoberta? Bom, é uma resposta pessoal, mas temos alguma indicação aqui. Em diferentes momentos da narrativa, vocês podem ter feito essa descoberta quando Calvin chama Haroldo para ir para a cama, quando o garoto escova os dentes, quando no quarto surge Calvin de pijama. Então, assim, vários elementos vão surgindo no decorrer da história para nós percebermos que se passa durante a noite, né? Porque traz para nós todos os elementos de dormir, pijama, escovar os dentes, né? Escuro. Questão 2. Enquanto se preparam para dormir, Calvin faz uma pergunta a Haroldo. Qual é a dúvida do garoto? A dúvida é, por que será que a gente sonha quando dorme? Aí na próxima, leia novamente a resposta dada por Haroldo. Acho que nós sonhamos para não termos que ficar longe por tanto tempo. E se estamos no sonho do outro, podemos brincar a noite toda. Você acha que Calvin gostou da explicação dada pelo amigo? Então a resposta é sim, né? E o que você observou para chegar a essa conclusão? Para nós percebermos que ele gostou dessa explicação, a gente observa a expressão dele de alegria, de contentamento, né? E sua fala, ei, é isso! Então ele gostou mesmo, tanto que é que ele concordou com a explicação dada por Haroldo. Ok? Agora então vamos para a página 66. Questão C. A explicação do Haroldo é real ou não? Como você sabe disso? Bom, pessoal, embora seja bem bonitinha a explicação dada por Haroldo e até fofa, ela não é real. Ela foi inventada, né, pelo amigo inseparável. Agora nós vamos entender o porquê que ela não é real, lendo o texto a seguir, ok? Aqui nós temos um textinho que fala sobre o sono REM e o sono não REM. E depois vinha a perguntinha embaixo. Há dois tipos de sono, né? O sono REM, que são movimentos rápidos, e o sono não REM. O sono REM é aquele no qual acontecem os sonhos. Corresponde a 25% do tempo em que dormimos. As batidas do coração e a respiração ficam mais rápidas e o cérebro trabalha bastante durante esse sono. No entanto, os músculos permanecem relaxados. O sono REM tem relação direta com a memória. Por isso, é mais fácil memorizar dados antes de dormir do que depois de acordar. O sono REM é chamado de sono dos sonhos. Apenas durante esse sono, os sonhos acontecem. Pesadelos e sonhos têm a ver com nossas vivências. Por exemplo, se vamos a um piquenique, a toalha é invadida por formigas, podemos ter pesadelos com formigas gigantes. Tal. E esses textos eles estão disponíveis em Ciência Hoje da Criança.ol. Então, a explicação é real ou inventada? Ela é real, porque ela foi retirada de uma revista renomada, de uma revista importante, né? De uma revista que tem prestígio, né? A Ciência Hoje da Criança. O que você observou para chegar a essa conclusão? A fonte de onde o texto foi retirado, que é no site da CHC. Destaque no texto uma informação que você não conhecia. Gente, aqui é uma resposta pessoal. Você pode ter achado interessante saber que o sono REM também é sono dos sonhos, que é durante ele que os sonhos acontecem, enfim. Aquilo que você acha que você não sabia e ficou sabendo a partir da leitura desse texto, ok? Aí nós vamos para a 67. Na 67 tinha uma produçãozinha de texto para você ler. Calvin queria saber por que sonhamos quando dormimos. Você lê um texto científico para explicar esse fato. Agora é sua vez. Escolha uma das perguntas que você fez na página 61, que é lá atrás, aqui na 61, sobre o menino maluquinho, né? E aí você teve aqui criar duas perguntas. E aí você teve que escolher uma
e copiar aqui no quadro. Depois você teve que consultar fontes para chegar à resposta dessa pergunta. Aqui nós faremos a socialização em sala, para vocês poderem ler o que cada um pesquisou. Agora, então, nós vamos para a página 68, que é um roteiro de revisão, né, sobre o teu textinho. Se o título do seu texto é a sua curiosidade, quer dizer, o título que você colocou aqui, ele tem que ser a sua curiosidade. Se as informações respondem à pergunta, elas precisam responder à pergunta. Se há informações desnecessárias, se houver, você tem que eliminar. Se você usou letra maiúscula no início das frases, em nome de pessoas ou de lugares. Se você usou a linha até o final, ou seja, ao escrever você veio até o final para poder mudar. Porque às vezes tem criança que escreve, falta um tantão ainda de linha e ele já muda e não pode, tem que sempre escrever até o final. E se as palavras foram escritas corretamente. Aí vocês vão ver também na volta, né? Nós vamos analisar isso aí. Agora, então, nesse dia 23, foi passado para vocês também a página 81. Vamos lá? Na página 81, nós estamos fazendo a correção do dia 23. Então, na página 81, na verdade, vocês têm que ir na página 80, né? Primeiro. Analisar a capa do livro dos porquês. O texto diz que especialistas respondem a 28 curiosidades das crianças. Algumas delas aparecem na capa do livro, algumas curiosidades através de ilustrações, né? Observe e procure adivinhar qual seria uma delas. Então vamos lá, algumas opções. Por que as aranhas fazem teias? Por que temos medo de lagartixa? Por que temos meleca no nariz? Que nós temos o menino aqui tirando meleca. Por que existem pessoas gêmeas? Então, pessoas gêmeas aqui. São algumas das hipóteses, mas também vocês poderiam ter criado outras perguntas, só que voltadas para a capa do livro. Não pode ser pergunta que não tem nada a ver. Então, agora vamos para a página 81. Na página 81 tinha o textinho ali. Por que rimos? Né? Continuação na página 82. E aí nós vamos para a correção. É um textinho informativo, certo? E nós vamos para as respostas. Então, nós temos ali. Que situações costumam provocar seu riso? Troque ideias sobre isso. Vamos atender ao pedido da autora e rir muito? Você conhece uma boa piada para contar à turma? Aí você deve ter trocado essa informação em casa, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, né? Diálogo com o texto. De acordo com o texto, assinale o significado mais adequado para as expressões em destaque nas frases abaixo. Se necessário, consulte o dicionário para confirmar sua escolha. Então, olha só. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões, né? Então, aqui vocês têm que escolher qual que é a expressão que melhor se encaixa com suaviza. O mesmo que suaviza é o mesmo que alivia, né? O riso alivia, ameniza, abranda mágoas e agressões. Então, essa é a alternativa correta. A questão B. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas, né? Criar vínculos é o mesmo que criar relações de amizade, certo? Eu vou criar um vínculo com vocês, eu vou criar uma relação de amizade. Depois, na 2, escreva uma informação nova que você tenha aprendido no texto, porque rimos. Então, você tem que retirar alguma informação desse texto que você não sabia antes de fazer a leitura e ficou sabendo a partir dela, e vem colocar a resposta aqui. Agora, a questão da página 84. Na página 84, que a gente finaliza a correção do dia 23 e vamos para os demais dias. Bom, aqui pede para vocês pintarem os quadros com informações corretas de acordo com o texto.
Então, as afirmações corretas são a primeira e a terceira, essas duas que vocês têm que pintar. Porque no texto não fala, os seres humanos sorriem apenas para manifestar alegria. Não é. Não é apenas para manifestar alegria. O riso é uma das primeiras manifestações de ligação do bebê com o mundo. O texto fala sobre isso. E o riso pode mesmo provocar sensações de bem-estar, reforçando o sistema de defesa do organismo. Também fala sobre isso. Faça a correção da alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta é a do meio. Como a gente faz para ela tornar-se correta? Os seres humanos sorriem nas mais diversas situações do dia a dia, porque ele não sorri só para manifestar alegria. Um pedido de desculpa com um sorriso também é muito eficaz. Então, não é só para manifestar alegria. Então, a correta ficaria assim. Os seres humanos sorriem nas mais diversas situações do dia a dia. Após a leitura do texto, você já sabe responder por que os animais riem? Então, lá no texto fala que os animais riem ao modo deles. Ao brincar, eles emitem um som que alguns cientistas interpretam como o riso humano, que são os sons que eles emitem, ok? Bom, do dia 23 foram essas atividades. Agora, do dia 25, vocês poderão ir na página 86. Correto? Foi passada a página 86. Temos a 85 também, né? Olha, 85, caso não tenham feito, continuação, podem fazer. Pergunta assim, ó, o texto diz que o riso é uma forma de comunicação. Para você, que tipos de mensagens podem ser enviadas aos outros por meio de um sorriso? Pode ser enviado que você gosta da pessoa, que você se simpatizou com ela, que você gostaria de conversar com ela. Então, um sorriso, ele é uma ferramenta que desarma qualquer situação negativa, certo? Então, essa resposta é pessoal. Caso não tenham respondido, podem responder. Bom, aqui nós temos falando sobre os doutores da alegria, que eu acho, assim, incrível, maravilhoso, porque crianças hospitalizadas, elas recebem a visita de palhaços e riem com eles, parece que ameniza a dor, né? Por que vocês acham que isso acontece? Então, olha só, você sabia que a primeira organização a levar a alegria às crianças nasceu em São Paulo e se chama Doutores da Alegria? Atualmente, eles atuam em muitos pontos do país. Esses doutores, formados em besteirologia, como eles mesmos dizem, promovem encontros para lá de especiais. Visite o site dessa turma, visitem pessoal. São lindas as coisas que eles fazem ali para amenizar a dor dessas crianças que estão doentinhas. Bom, agora lá na página 86, nós vamos fazer a correção sobre a reflexão sobre a língua, a questão do R, que vocês fizeram as atividades. Aqui nós vamos corrigir da 86 até 89 e depois as lições da 131 e 132. Bom, então olha só, faça um novo agrupamento de palavras para corrigir. Destaque a letra R. Aqui era para vocês pintarem a letra R, ó. De cada palavrinha, que tem um R, pinta lá, que tem dois, pinta os dois. Então, nesse momento, era essa análise de localizar o R nas palavrinhas. Aí, aqui, era para vocês observarem a posição da letrinha R e que elas são organizadas, né, em diferentes grupos. Aqui era para vocês retirarem dessas palavras as que começam com R e as que tem dois R's. Então, aqui ficou recheio, rocambole, rocha, refeição, ruim e rabanada. E aqui, sorriso, arriscar, garrafa, marrom e gangorra. Ok? Depois nós temos ali, a letra R tem o mesmo som em todas as palavras? Neste caso, sim, porque, ó, recheio, sorriso, tem o mesmo som. Diferente se eu falasse assim, caro.
não teria o mesmo som, ele está vibrando, não é? Então, olha só, na página 87, a gente continuando o uso do R. Nos grupos que você organizou, existe alguma palavra começada por RR? Nos grupos organizados, não há palavras iniciadas por RR, simplesmente porque não existem palavras que começam com 2 R's, né? Será que existe alguma palavra começada por 2 R's? Se necessário, consulte o dicionário. Bom, não existe palavra que começa com 2 R's. A partir dessas descobertas, a que conclusões você pode chegar? Bom, podemos chegar à conclusão de que não há palavras iniciadas por 2 R's. No início da palavra, o R tem um som forte, certo? Tipo recheio, recreio, tem um som forte. Aqui vai um desafio. Acrescente a letra R nas palavras abaixo para formar novas palavras. Bom, essa atividade tem o objetivo de confrontar as diferenças observadas no som e no significado, produzidas pela troca do R e pelo RR. Então, vamos lá? Página 88, para a gente ver o que foi que acontece, ó. Então, nós temos aqui caro. Então, eu tenho caro, quando eu acrescento um R, eu tenho carro. Era, quando eu acrescento um R, eu tenho erra. Torna-se totalmente outra palavra, não é? Moro, morro. Careta, carreta. Muro, murro. Tora, torra. Couro, corro. Fora, forra, forra. Aranha, arranha. Carinho, carrinho. Então, todas essas palavras, esses pares, ao acrescentar um R, eu consegui um novo significado, né? Porque eu tive uma nova palavra. Então, aqui pede para vocês pintarem a letra R nas palavras da primeira coluna e 2 R's nas palavras que você escreveu. Então, um R, pintar, e 2 R's, pintar. Isso em todas as palavras. Que letras vêm antes e depois delas? Então, olha só. Aqui, isso é um registro importante, deve ser construído pelas crianças. Vamos lá. R ou RR no meio da palavra, ok? Não, que letras vêm antes e depois delas? Nós temos aqui as que vêm antes, U, A, O, E, né? E depois, mesma coisa, né? Junto com a turma, crie uma regra para saber quando usar o R ou RR no meio da palavra. Usamos 2 R's no meio da palavra apenas quando